Oi, terceiro ano! Tia Dani está aqui novamente, agora para trabalharmos português, certo? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de poesia. Lembra que nós já começamos lá no livro com o texto da Tempestade, né, que fizemos a leitura em sala. Depois a tia colocou um áudio para vocês ouvirem da leitura desse poema e ficou muito legal, não foi? Então hoje nós vamos trabalhar a poesia e o poema visual, que é uma poesia. O que é a poesia, tia? A poesia, ela trabalha as palavras em forma de versos e estrofes e faz despertar uma emoção nas pessoas, um sentimento. Então, cada palavrinha que está lá, que rima, desperta alguma emoção nas pessoas. E nós vamos ver alguns desses poemas aqui no nosso livro, certo? Acompanhe lá agora, tia, na página 45. Crianças, aqui na página 45, vocês têm um outro poema, que é a história da banana. Hoje nós vamos ouvir o poema Que Exista, Eu Duvido. Preste bem atenção na leitura dele. Eu vou colocar duas formas diferentes de interpretação que foram feitas por esse poema. Escutem com atenção. Que exista, eu duvido. Juro que eu nunca vi um cachorro relinchando, um leão comendo alface, dizendo que está gostando, jacaré mostrando a língua, chimpanzé feliz nadando. Um morcego lá nas nuvens, peixe dando piscadela, bicho alegre numa jaula ou preguiça tagarela. Juro que também não vi pena em corpo de gazela. Porco olhando para o céu, nunca vi e nem vou ver, nem tampouco escolhendo o que ele vai comer. Pulga que recusa sangue, falta ainda aparecer. Um pinguim lá no deserto é impossível encontrar. Um tamanduá com dentes, ninguém nunca vai achar. Ou uma ave migratória com preguiça de voar. Uma cabra sem barbicha, um gorila extrovertido, uma baleia azul miúda, uma ave dar rugido, borboleta furiosa, que exista, eu duvido. Prestaram atenção? Agora ouça com atenção essa outra forma de interpretação. Que exista, eu duvido. Juro que eu nunca vi um cachorro relinchando, um leão comendo alface, dizendo que está gostando, jacaré mostrando a língua, chimpanzé feliz nadando. Um morcego lá nas nuvens, peixe dando piscadela, bicho alegre numa jaula ou preguiça tagarela. Juro que também não vi pena em corpo de gazela. Porco olhando para o céu, nunca vi e nem vou ver, nem tampouco escolhendo o que ele vai comer. Pulga que recusa sangue, falta ainda aparecer. Um pinguim lá no deserto é impossível encontrar. Um tamanduá com dentes, ninguém nunca vai achar. Ou uma ave migratória com preguiça de voar. Uma cabra sem barbicha, um gorila extrovertido, uma baleia azul miúda, uma ave dar rugido, borboleta furiosa, que exista, eu duvido. Então, vocês perceberam a diferença da entonação de uma leitura para outra? O primeiro ele leu de forma mais calma, mais suave, não é verdade? Já o segundo, não. Ele leu de forma mais bruta, entonou mais as palavras, não foi verdade? Então, o poema vai depender da interpretação de cada um do texto. Ele tem seus versos, suas estrofes, né? As palavras rimam. E com calma, aí na casa de vocês, vocês vão ler esse texto que está no livro de vocês. Infelizmente, crianças, nós não vamos poder fazer essa atividade em grupo, que nem está falando aí no livro. Vocês vão fazer essa atividade no livro de vocês. Essas perguntas que tem aí são pessoais, é de cada um de vocês. Façam com calma, leiam e releiam o texto, tá? E vamos para a nossa próxima página, que fala sobre o poema visual. No livro de vocês, na página 46 e 47, vocês têm imagens de poemas visuais. O que é um poema visual, tia? O poema visual é quando a gente forma palavras
e imagens ao mesmo tempo. Então, são palavras que formam imagens e imagens que também podem formar palavras, certo? Eles têm o objetivo de relacionar as expressões visuais com as expressões escritas e despertam um interesse maior na leitura desse poema. Imaginem assim, como se nós estivéssemos deitados num campo, observando as imagens que as nuvens formam, diferentes, não é verdade? A gente pode comparar assim a leitura visual de um poema com as nuvens, quando nós tentamos descobrir qual é o desenho que aquela nuvem está formando, certo? Então, olha só. Aqui vocês têm, primeiramente, um relógio. Os ponteiros do relógio, crianças, estão formando um poema. Vocês vão ler com bastante atenção o que cada um está falando, certo? Primeiro o relógio. O segundo, o que vocês acham que está formando? Prestem bem atenção, olha lá. Ele está formando uma xícara de café, né? E essa xícara de café ainda está fumaçando, deve estar bem quente, né? Está fumaçando palavrinhas, né? Frases. E o terceiro? O que vocês acham que está formando? Podemos ver o que está escrito, né? Carretel, linha, carretel, desenrola. O que vocês acham que está formando? É uma linha, na verdade, num carretel, com a agulha na ponta. Então, isso é um poema visual. Ele forma com as palavras imagens. E com as imagens, nós temos as palavras. Olha só, lá no livro de vocês, na próxima página, vamos passar aqui. Crianças, aqui na página 48, nós temos atividades referentes ao poema visual. Mas vamos lembrar, se nós lêssemos o poema visual em forma de poema normal, em linhas, né? Cada verso, cada estrofe, vocês acham que ele ia ter um sentido? Eu acho que não é verdade? Porque o poema visual forma com essas palavras a imagem do que ele está tentando passar para vocês. Então, ele não teria muito sentido não se ele tivesse em formato normal, né? Que partes do relógio foram usadas para escrever o poema? Lembre lá do poema do relógio, o poema visual do relógio no livro de vocês. Qual foi a parte que vocês acham que foram usadas para formar? Foram os ponteiros, né? Os ponteiros dos minutos, da hora e dos segundos. E por que lá no poema ele está falando que a hora demora para se mover? Muito bem, porque a hora demora a passar. O ponteiro da hora é o que roda mais devagar, que ele leva 60 minutos para dar aquela volta no relógio, não é verdade? Na letra C, por que o poema 2 se chama Xícara? Justamente, né, crianças, porque ele está em formato de uma xícara de café. Por isso que é um poema visual, ele está formando isso para vocês. Se ele tivesse escrito em linha reta, eu acho que ele não teria muito sentido, não é verdade? Letra D. Que objetos são mencionados no poema 3? Voltem lá no livro de vocês e leiam lá. Qual é o objeto que está sendo formado? É o carretel, né? A linha e a agulha, não é verdade? Então, vocês puderam interpretar esses poemas visuais através da leitura das palavras e das imagens. Olha o que ele diz aqui para vocês. No poema visual, as palavras formam imagens e as imagens podem formar palavras. É como se o poeta fosse um escultor que trabalha o poema até que ele tenha a forma desejada. Aqui na segunda questão, crianças, ele fala assim: leia o significado das palavras entre e lugar. Entre é uma preposição que está entre duas ou mais coisas e está no meio delas. Exemplo, o ônibus chegará entre 7 e 8 horas. O controle remoto está entre as almofadas. E lugar? Um certo ponto ou área determinada no espaço. Gosto de conhecer lugares diferentes.
Por que ele mostrou esse significado no dicionário dessas palavras para vocês? Porque ele quer que você explique porque o minuto naquele poema do relógio, lá no começo do livro, está falando assim no entrelugar, o ponteiro do minuto. Nós temos o ponteiro da hora, do minuto e do segundo, mas ele quer que você explique do minuto, né? Por que está no entrelugar? Se vocês forem procurar no dicionário, vocês vão ver que essa palavrinha não existe, entrelugar. Mas ele quer dizer, crianças, lá no texto, que o minuto está entre o ponteiro da hora e o ponteiro do segundo. Ele não roda tão devagar quanto o ponteiro da hora, mas também não roda tão rápido quanto o ponteiro do segundo. Ele está entre os dois, certo? Terceira questão. Observe o poema 2. Qual é o poema 2? É o poema da xícara, não é verdade? Ele fala assim, que imagem ele forma? Acabei de falar, né? Ele forma uma xícara de café, que está quente, né? Está levantando fumaça. O que o poeta fez para dar a forma a esse poema? O que foi que ele desenrolou? O que foi que ele desenhou? Ele fez as palavras em forma de uma xícara, não foi? E as palavrinhas também saindo fumaça. Fez a alça da xícara com um ponto de interrogação, né? Que é usado para quê? Para fazer pergunta. Quando eu quero fazer uma pergunta, eu uso o ponto de interrogação. Quarta questão. Releia alguns versos do poema 2 e relacione-os ao desenho que eles representam no poema. Aqui vocês vão fazer sozinhos, que essa aqui é facinha, crianças, é lá na página 49 já. Vocês têm 2 trechos do poema 2 e vocês vão ligar em qual deles se encaixa cada um. Quinta questão. Na última parte do poema 2, há um sinal de pontuação. Eu acabei de falar. O poema 2 é o poema da xícara. Ele forma a alça da xícara. Qual é esse sinal? Falei também para que ele é usado, né? Então, também vocês vão escrever. O que ele representa no poema? Também já foi dito. Sexta questão. Releia o poema 3. Qual é o poema 3? É o poema do carretel. Que imagem formada pela palavra linha entre a palavra carretel, que aparece 2 vezes lá no poema? Voltem lá no poema de vocês. Qual é a imagem que é formada? A imagem de um carretel de linha, né? Que imagens são formadas pelas outras palavras do poema? A linha e a agulha, né? A agulha de costura. Na 7ª questão, vocês vão marcar as alternativas verdadeiras com relação ao poema que você leu, certo? Aos 3 poemas. Vocês vão ler com calma e vão marcar somente as certas, tá? E na 8ª questão, crianças, de qual dos 3 poemas você gostou mais? Isso aqui é uma resposta pessoal sua também. E vai dizer o porquê. Qual foi que despertou mais interesse em você? Então, crianças, esse nosso estudo foi sobre poemas. Nós damos continuidade ao que começamos com o poema Tempestade, né? Então, leiam com calma, prestem bem atenção na leitura desses poemas visuais e respondam as questões que estão no livro de vocês, tá? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e fiquem em casa, tá? Beijo da tia Dani. Tchau, tchau.